para você que está ali na poupança e, preciso sair da poupança, então a gente vai te ajudar. Ela me garante que daqui 12 meses o meu preço de venda vai ser pelo menos o preço que eu comprei o ativo. É 50 mil reais que você está operando com 150 reais de margem. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouviu Investiu, um programa da Sacre para trazer informações aqui para você sobre o mercado de investimentos. Estou aqui na presença, mais uma vez, do meu diretor Ângelo Milok e também do nosso head de renda variável, Gustavo De Gasperi, que, assim como o Rafa, já vai bater o recorde aí, né? Vai dividir bem com a gente as participações, né? Então, Gustavo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e mais uma gravação aqui. Eu que agradeço, boa tarde a todos vocês. Valeu. Bom, boa tarde porque a gente está gravando de tarde, né? Mas você que está assistindo aí de noite, de manhã, de madrugada, em 2030, independente do momento que você esteja assistindo. E já vou puxar os recados aqui, tá, diretor? Vai lá, manda bala. Então eu falei assistindo... Tá empolgado. Falei assistindo porque, porventura, você pode estar no YouTube, mas o nosso podcast também ele entra nas principais plataformas de streaming de áudio e você também pode ser um ouvinte, portanto, desse podcast. Independente se for na plataforma de áudio ou no YouTube, se inscreva no canal, nos acompanhe, né? Siga o canal para receber os novos episódios. Em qualquer plataforma, todos os links que nós citarmos de materiais complementares estarão na descrição, assim como o link para você abrir a conta e ter assessoria da Sacre. Importante que esse link você vai conversar com uma pessoa do meu time aqui que vai te conhecer melhor e te guiar por essa decisão, tá? Então fique tranquilo de clicar nesse link que você não estará abrindo a conta automaticamente e que nenhum dado sensível vai ser questionado nesse primeiro momento. Comente também se você tiver alguma dúvida ou simplesmente um comentário, né? Participa com a gente aqui na parte de comentários. Nós respondemos todos eles e também se você tiver uma dúvida específica, a gente leva para o especialista. E se for uma dúvida que pode ser mais explorada, a gente até grava um episódio aqui te dando mais informações. Beleza? É isso, né, diretor? Não Sim. Fui tão bem quanto você, mas e aí, os recados estão dados. A gente deixa o convite, né, para seguir a Sacre nas redes sociais, no @Sacre Investimentos, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. E também acesse o blog sacre.digital, que lá a gente disponibiliza uma grande quantidade também de artigos relacionados a diversos produtos e inclusive renda variável, que é o assunto desse nosso podcast hoje. É um assunto que eu gosto muito de estar aqui na presença do Gustavo para conversar, até eu posterguei minha folga, viu, Gustavo, para poder participar desse podcast aqui. É verdade. Então, vamos lá, a gente separou assim, a gente já gravou alguns podcasts com o Gustavo falando de ações, de FIIs, e agora a gente vai trazer um resumão, né? Renda variável em 60 minutos, tudo que a gente puder falar relacionado à renda variável, nesse tempo a gente vai falar. Então, isso aí. Para a gente começar, Gustavo, o que é renda variável, né, nos investimentos? Esse termo aí e a importância que ele tem nos investimentos. Boa. Bom, renda variável, de maneira geral, a gente usa esse termo para se referenciar a aplicações que são, uma delas sendo listada em bolsa, né? Então, na maioria das vezes que a gente fala de renda variável, a gente está falando de aplicações de ativos listados em bolsa, tá? E também ela tem a característica justamente de não ter a rentabilidade igual de uma renda fixa, né? Que é aquela rendimento diário que a gente vê ali na marcação, por exemplo, de um CDB ou de uma LCI ou uma LCA, por exemplo. Já a renda variável, por ser listada em bolsa, ela sofre diretamente a marcação a mercado dos ativos, então ela está o tempo inteiro ali durante o pregão aberto, está oscilando, está mudando o preço, subindo, caindo, né? Então ela tem uma dinâmica bem diferente das aplicações tradicionais que a gente está acostumado, principalmente para quem vem de investimentos em banco, né? Geralmente a pessoa que está em banco está acostumada com CDB pós, com uma poupança, ou com uma LCI, LCA. Talvez algum fundo de investimento, hoje em dia já é mais comum, né? Mas a renda variável, então, ela é atrelada a ativos dessa magnitude. Tudo que varia. Tudo que varia.
E aí, dentro desse mundo, a gente tem diversos produtos, né? Alguns ativos. Aí, só para a gente elencar aqui, quais seriam os principais produtos de renda variável? Boa, então a gente começa, o primeiro deles, acho que o mais conhecido de todos, são as próprias ações, né? Então, o que são as ações? As ações são uma parcela do capital, uma fração do capital social de uma empresa. Então, a gente pode pegar um exemplo qualquer aqui, vamos pegar a Vale, né? Então a gente tem as ações da Vale listadas na bolsa. Quando você compra uma ação da Vale, você está comprando ali a menor fração do capital social dessa empresa e você se torna sócio dessa empresa. Então você passa a ter direitos, por exemplo, à participação nos lucros dessa empresa. Então é uma forma de você buscar entrar em sociedades de grandes empresas, no caso das maiores empresas do nosso Brasil, quando a gente fala de bolsa brasileira, né? Eu vou fazer uma venda do teu curso, inclusive, né? Boa. Dentro da Sacra Educação, que o mundo de renda variável, assim como o mundo de renda fixa, essas classes de ativos, né? Elas, de fato, é um mundo, né? É um universo ali que tem vários pormenores. Então, hoje já na Sacra Educação existem 2 cursos que você consegue adquirir ali dentro do eixo de renda variável, né? Um relacionado até a investimentos internacionais, né? E o outro relacionado ao próprio conceito, tudo que existe de renda variável, né? Então, inclusive é Desvendando a Bolsa de Valores, esse é o nome do curso, né? Justamente porque a gente vai esclarece ali vários dos produtos, né, que a gente entrando no detalhe ali de cada tipo de produto que a gente tem, né? Exato. Então, citei primeiro aqui brevemente as ações, né? O próximo que a gente pode citar seriam os fundos imobiliários, inclusive a gente fez uma gravação de um podcast exclusivo sobre fundos imobiliários, né? Então, fundos imobiliários também são ativos negociados em bolsa, só que são negociados em cotas, né? Então, você está comprando uma cota de um fundo imobiliário, né? E dentro desse fundo imobiliário você vai ter investimentos, como o nome diz, atrelados ao setor imobiliário, né? Seja através de adquirindo imóveis ou seja através de financiamento de imóveis, né? Com crédito imobiliário. Então, essas são as 2 principais classes de ativos. A gente pode entrar em mais algumas que complementam, né, que são negociados dentro da Bolsa de Valores. A gente pode falar, então, dos ETFs. Né? Os ETFs vêm da sigla em inglês Exchange Traded Fund, né, que traduz em português para fundos de índice. Na prática, são fundos que também são listados em bolsas, ou seja, você negocia em cotas, e são fundos que eles têm a rentabilidade atrelada a algum índice de referência. Né? Então, por exemplo, a gente já citou anteriormente o ETF BOVA11, que talvez seja o ETF mais conhecido aqui da Bolsa Brasileira, BOVA11, é o ETF que segue o índice Bovespa. Né? Então, ele replica exatamente a rentabilidade do índice Bovespa, é uma forma de você investir no índice Bovespa, né? Ou seja, comprando aquela cesta teórica de ações do índice Bovespa, sem precisar comprar de fato uma ação por vez. Né? Você está comprando todas elas num único pacotezinho fechado. Então, os ETFs também é uma forma bem interessante de você diversificar e de você acessar com baixo capital. Né? Fora os ETFs, a gente pode falar também um pouco dos BDRs, né, que são outros ativos listados em bolsa. Né? Os BDRs também vêm de uma sigla em inglês que significa Brazilian Depositary Receipts, né? Ou seja, são recibos lastreados em ações fora do Brasil, né? Em empresas estrangeiras. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem BDRs da Apple, da Amazon, da Facebook, agora da Meta, né? O nome da empresa foi alterado, e diversas outras, né? Então você consegue hoje comprar ações de empresas estrangeiras sem você precisar sair do Brasil, sem precisar mandar recursos para fora do país. Você faz isso através do BDR, é o veículo utilizado para adquirir essas ações. Né? E após o BDR, a gente tem também, já entra no mercado de derivativos, né, Ângelo, que são as opções, né? Inclusive, a gente tem um curso de opções aqui bem legal que o Ângelo gravou. Para quem não conhece, depois a gente vai deixar o link aqui, né, Ângelo? Vamos ver se vai sair a tempo. Bom, mas se não sair a tempo, depois a gente edita a descrição e coloca aí também. Isso aí. Então, os derivativos já são ativos que são sempre atrelados a algum ativo de referência, né? Então, na maioria dos casos, a gente fala de opções com referência a ações, né? Então, a gente já entra um pouco em um ativo um pouco mais técnico, né, Bruno? Um ativo que é um pouco mais complexo de se trabalhar. Então, o investidor que já vai mais a fundo procura entender um pouquinho melhor. A gente pode conversar num outro momento sobre opções também.
Tá. Além disso, daria pra gente falar aqui de juros, metais, né? Tudo Exato, isso é cotado em bolsa também, né? Tudo isso a gente tem negociado em bolsa, né? Commodities agrícolas, principalmente, têm ganhando cada vez mais relevância na nossa bolsa, né? Então, contratos que negociam soja, milho, café, boi gordo, né? Então, isso tudo é negociado na nossa bolsa também e serve tanto como forma especulativa como uma forma de proteção, no caso, para o agricultor, né? Sim. E é importante, tudo isso que a gente falou, talvez os metais ali sejam um pouquinho mais inacessível em termos de garantias, né? Do tamanho do contrato, tudo. Certo. Mas ainda assim, são acessíveis, né? Certo? Você não precisa ser um fundo, num investidor institucional ou profissional para acessar esses papéis, né? Tudo isso daí você consegue ser um investidor comum, um investidor de varejo, você consegue acessar esses produtos. Você consegue acessar esses produtos, exatamente. São produtos que têm particularidades específicas, né? São negociados em contratos, diferente das ações, e são produtos que a gente chama são da mercadoria futuro, da BMF, né? Ele não é do segmento Bovespa, é do segmento BMF, né? Que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, eles têm algumas particularidades específicas desse tipo de ativo, né? Então, você trabalha sempre com margem de garantia, né? Então, você precisa ter um valor depositado na corretora, um percentual desse valor que cubra o valor desse contrato que você está negociando, né? Então, você está negociando, por exemplo, um contrato de sacas de milho. Então, cada contrato equivale, nesse exemplo, a 450 sacas de milho. Você precisa ter um valor percentual desse volume financeiro que você está negociando. Você precisa ter depositado em garantia na corretora para poder comprar e vender contratos de milho. E só para fazer uma ilustração aqui, né? Para quem está nos ouvindo. Vamos imaginar lá que você tenha... Vou até usar a calculadora para eu não incorrer em nenhum problema aqui de conta, tá? Vamos imaginar que o preço lá está R$90 na tela do milho. Perfeito. Então, um contrato que você está comprando são 450 sacos, como o Gustavo colocou, que é o padrão. Então, você vai estar operando ali R$40 mil por contrato. Digamos que você vai operar 5 contratos. Então, você vai operar R$200 mil, R$202.500. Aí você me fala, poxa, eu preciso ter R$202 mil na corretora? Não, você precisa ter um percentual disso. Gira em torno de 10%. Em torno de, tá? Pode ser que o mercado esteja mais volátil, ele é mais nervoso, a corretora vai pedir um pouco mais ou um pouco menos, mas é em torno disso. E se você estiver falando de soja, vamos lá, me ajuda, Gustavo, sei lá, tá $40, né? É importante lembrar que é em dólar. Em dólar, né? Exatamente, é o contrato de soja em dólar. A soja, o padrão é 450 também? Isso. Então, 450 sacas de soja são $18 mil. Vamos imaginar que o dólar esteja a 5,10, né? Dólar a 2 é maravilhoso, né? Dólar a 5,10, então cada contrato a gente está falando de R$91 mil. Se você vai operar 5 contratos, a gente está falando de R$459 mil. Então, em resumo, você está operando um grande volume financeiro com baixo capital de alocação em garantia. O que significa, já vou fazer a minha parte de disclaimer aqui, tome cuidado. Né? Porque você pode tomar um tombo que vai te machucar bastante. É o que a gente chama de alavancagem, né? Então, o mercado futuro, quando você está operando o mercado futuro, você está operando a alavancagem. Tá? Então, o mercado futuro já é um segmento um pouco mais... para um perfil um pouco mais sofisticado, né? Um pouco mais... experiente também, experiente também, com certeza. Teve uma vez... A gente tem aqui, só para resumir, a gente tem ações, FIIs, ETFs e BDRs negociados no mercado à vista, né, da Bovespa, e aí os contratos futuros de commodity, índice, dólar, aí negociado na BMF, que é no mercado futuro, né? Os contratos futuros que aí exigem margem de garantia. Mais algum pra gente finalizar essa parte de ativos? Eu acho que esses são os principais. E os derivativos, né? As opções que também são negociadas na Bovespa. Outro ponto que eu acho que é importante frisar, que a gente fala que são duas bolsas ali, né? A gente está ilustrando como se fosse duas bolsas, mas hoje a gente tem uma bolsa só no Brasil, né? E a B3 ela faz esse papel tanto no mercado Bovespa quanto do mercado BMF. Perfeito. Então, já há algum tempo a gente tem unificado, né, uma bolsa única para negociar ambos os tipos de ativos. Isso. E também, tem que ter 2 contas então na corretora, né, no BTG, tem que ter 2 contas. Não, é uma conta só que você vai acessar esses 2 mercados. Né? Exatamente.
Será que volta a ter mais bolsas, será, Gustavo? Tinha uma bolsa no Rio, né? Também. Antigamente, há muito né? tempo. Tinha. Pois é, eu não, atualmente, isso também. Atualmente eu não acredito numa nova bolsa tão cedo ainda, né? Acho que olhando o tamanho do mercado de capitais brasileiro, ele ainda é muito pequeno, né? Tem muito a crescer. Futuramente, quem sabe, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem muito definido isso, né? A gente tem a Bolsa de Nova York e a Nasdaq também. Então, a Bolsa de Nova York voltada mais para a velha indústria, né? Para a velha economia, né? Então, uma bolsa empresas mais tradicionais, né? Indústrias, etc. Exatamente. Tem a Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologias, né? Então, empresas de tecnologias. Mas vale comparar que aqui a gente tem, sei lá, 400 empresas listadas, é um pouco mais, mas título de ilustração, né? Lá tem 5 mil empresas, né? Então, a proporção... Exato. Pegar, sei lá, a Apple, a gente já está falando de mais do que o valor de mercado do Brasil. Do Brasil inteiro, exatamente. Então, realmente, a magnitude é muito, muito diferente, né? Exato. E isso eu não tô falando porque tô aqui com a síndrome do cachorro vira-lata, não, né? É só a realidade. De fato, o mercado lá é mais desenvolvido nesse quesito que o nosso. Exatamente. Bom, resolvido, diretor? Sim. Acho que os produtos estão bem ilustrados, né? E aí a gente tem dentro desse universo, né, Gustavo, de renda variável, com todos esses produtos, a gente tem uma diversidade de modelos operacionais e, enfim, né? A gente colocou aqui Day Trade, Swing Trade, Position Trade. Qual que é a diferença aí dessas principais modalidades aí para se operar em bolsa? Eu posso... Claro. Porque me veio aqui, a gente mudou a pergunta, mas me veio uma questão que eu acho que vai ficar mais esclarecido ainda para a pessoa que tocou a primeira vez no assunto alavancagem. E aí... gostaria de voltar nisso, porque de verdade eu já vi pessoas se machucando feio nisso e que não tinham qualquer perfil para estar na especulação, né? E aí, a tua opinião, se você concorda comigo ou não. Claro. Quando a gente fala então de mercado à vista, eu estou operando dinheiro que é meu. Então se eu coloquei 100 mil reais, comprei 100 mil reais de ações, aquele dinheiro é meu, e se ele vier a ser 80 mil, é 80 mil reais agora, se ele vier a ser 120 mil, é 120 mil. Isso. Quando eu opero alavancado, eu vou operar os 100 mil reais, eu vou poder operar, sei lá, 500 mil reais, vamos imaginar aqui. Então, 400 mil reais eu estou operando com um dinheiro que não é meu, é um dinheiro da corretora. É por aí? Um dinheiro de alavancagem. É um dinheiro alugado, vamos dizer assim, emprestado para você e que você tem que devolver. Assim. Então, vamos lá. Aí a gente tem 2 pontos. A gente pode estar operando alavancado no mercado de ações ou a gente pode estar operando alavancado no mercado futuro. O mercado futuro ele já é feito de forma que você só opera alavancado, que é o caso dos contratos futuros. No mercado de ação, você também consegue operar alavancado porque a corretora te dá que a gente chama de margem para isso, né? Dado o capital que você tem investido na corretora, você consegue fazer operações com valores superior ao capital que você possui, né? Então isso vem da alavancagem. Nesse caso, a alavancagem ela pode existir de 2 formas. Uma delas seriam para operações day trade, que a gente iria citar aqui, ou seja, são operações que você inicia e termina obrigatoriamente no mesmo dia. Né? Então, na prática, como você está iniciando e terminando a operação no mesmo dia, né, a ação que você comprou, como você está vendendo ela no mesmo dia, você não chegou a ter um desembolso de caixa propriamente dessa ação que você comprou. Então você fica só com a diferença de preço, seja um prejuízo ou lucro no final do dia, né? Então no final, quando você encerra essa operação. Agora, existe um outro modelo de alavancagem que a gente chama de mercado a termo, né? Quando a gente compra a termo. Então quando a gente compra a termo, aí sim a corretora está te financiando. Né? Então, quando a gente compra a termo, você pode comprar a termo, por exemplo, eu quero comprar 100 mil reais de Petrobras para eu pagar daqui a 180 dias, um exemplo. Então, a compra a termo ela nada mais é que uma compra a prazo. Então, eu estou comprando ela ao preço de hoje, mas eu vou pagar daqui a 180 dias. Então, quando você faz isso, você está sendo financiado pela corretora. Né? E aí, como é que ela ganha dinheiro? Obviamente, ela está te cobrando uma taxa por esse prazo de 180 dias. Por esse empréstimo, empréstimo. E aí, é claro que você, nesse caso, você está comprando, então a tua tese é que o papel se valorize. Que se valorize, E que se não se valorizar, mesmo assim, você tem essa dívida, no preço que você comprou. No preço que você comprou, exatamente. Então, você vai ter que ter esse dinheiro lá na frente, ou lá na frente você vai ter que simplesmente vender o papel, né? Vender a ação para poder quitar essa dívida que você tem. Então, se eu comprei 100 mil reais, daqui 6 meses eu tenho que pagar 100 mil reais. Se eu não tiver 100 mil reais para pagar, eu preciso vender essas ações que eu comprei, que na época valiam 100 mil reais, agora podem estar valendo mais ou menos.
né? Então, se estiver valendo menos, você ainda vai ter que fazer um aporte de capital ali para poder quitar a dívida que você contratou. Sim. Isso, sim, a grosso modo, porque tem os juros ali, tem Exatamente. a taxa do empréstimo desse dinheiro. Tempo, Em 6 meses. exatamente. Então, assim, eu só quis voltar nesse ponto, diretor, porque parece que, não, então, pô, vou operar alavancado, né? Eu tenho R$1.000 aqui e vou ficar milionário agora. Calma, se acalme, torcedor, né? Se acalme. Senão... Essa questão também, ela varia de corretora para corretora, né? Tem corretora que vai te alavancar 10 vezes em ações. Isso. Já operei alavancado 20 vezes em opções, então, assim... Uhum. É emocionante, né? É emocionante. A gente se arrisca, né? Adrenalina na veia. Exatamente. No caso de futuros, igual conforme o Gustavo explicou, no caso de futuros ele é alavancado, né? Aí o Blanco fez a conta ali no contrato de commodity. Eu, como já sou mais do dólar e do contrato futuro de índice, por exemplo, o dólar é mais fácil fazer essa conta, né? Um mini contrato de dólar vale $10 mil. Aí se a gente arredondar para o dólar a 5, é 50 mil reais que você está operando com R$150 de margem. Exato. Então, assim, isso que a gente considera alavancagem, né? Se fosse no mercado à vista, você ia ter que ter 50 mil para comprar um contrato, né? Exatamente, é uma alavancagem bem alta, inclusive, sim, né? Bem alta. E no contrato futuro de índice é mais alta ainda, né? Eu fiz aqui, ó, uma continha, de novo, para não incorrer em erro, porque o número foi grande na minha cabeça, eu vou validar. Vamos imaginar que então que o contrato ali seja de 50 mil reais, e se você tiver uma margem obrigatória de R$200 por contrato, então até maior do que 150. Você está alavancado 250 vezes, né, o seu capital. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, realmente. É uma alavancagem extremamente expressiva, né? Mas beleza, então até agora, depois você quer complementar? Não, você fala que essa alavancagem que o Ângelo comentou é uma alavancagem exclusiva para a modalidade day trade. Sim. Né? Então, essa onde você consegue com apenas... essa margem, né? Essa margem, essa margem, perdão. Essa margem é exclusiva para a modalidade day trade, ou seja, com apenas 150, R$200 você consegue comprar um contrato de dólar que equivale aí a $10 mil. Daria um pouco mais aí de 50 mil reais. Isso. Importante frisar, vou deixar gravado aqui para ninguém, né, começar a fazer isso e depois, ouvi lá no Sacre, ouviu, investiu e tal. Os caras da Sacre. Não é recomendado que você, mas a corretora me dá o crédito, 150 já é a margem mínima, né? Pois é a margem mínima. E assim como o contrato vai ter uma oscilação natural, né? Exato. Então, chama-se, se a oscilação for superior àquilo que você tem na corretora como margem, ela vai te estopar. Por quê? Porque a corretora vai fazer uma margem de risco, um cálculo de risco, e vai falar assim, pode ser que o Ângelo não tenha mais dinheiro aqui para cobrir o prejuízo que ele vai deixar na minha casa, então eu vou arrancar. Não, a maioria dos enquadramentos ali tá 70%, 80% do capital, eles já estopam. Exato. Então, assim, de novo, conheça a sua corretora. Exatamente. É um ponto até... Gustavo então, assim, não trabalha no limite, né, pô? Se a corretora tá falando lá, R$200 é a margem. Cara, opera aí, considera uma folga do dobro, vai. Porque aí você tem né, você tem um espaço pro teu estoque. Cria sua margem de segurança também. Exato, né? exato. Não estrangula o sistema, porque senão não vai ficar no limite, muito apertado. Né? Não usa no limite, senão fica complicado mesmo. E aí também, só pra gente ir falar da questão do day trade e tal, essa margem que é determinado pela B3, né? Não sei se cada corretora vai querer pôr uma margem ali, mas é claro, é um chamariz para a corretora ter uma margem baixa, né, por contrato. Então acho que eles acabam colocando o mínimo que é obrigatório, que é os R$150 aí no caso do mini dólar. Então, Gustavo, até agora, né, surgiu alguma dúvida em relação a isso, aos produtos de renda fixa, a questão da alavancagem em margem, pode deixar pra gente aqui nos comentários para quem tá no YouTube ou mandar pra gente nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. E também já aproveito para te convidar a abrir sua conta, o link está na descrição do episódio. Day trade está na moda, né, Gustavo? Então, assim, day trade, swing trade e position trade, né? O que são esses termos dentro da renda variável? Ótimo. Esses termos eles servem para a gente definir os prazos de uma operação em bolsa, né? Então, o day trade ele é bem particular, então ele se refere a operações que você inicia e termina no mesmo dia, né, no mesmo pregão. Tá? Então, qualquer tipo de operação, seja com mercadoria futura, né, com contratos de dólar, índice, commodities, ou seja com ações ou fundos imobiliários ou qualquer outro ativo negociado em bolsa, se você compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra, você pode fazer o inverso também, isso é considerado sempre day trade, né, então operações intradiárias. Já o swing trade
eles são consideradas operações que você inicia num dia e encerra ela pelo menos no dia seguinte. Ou seja, no dia seguinte ou mais. Então, ela tem que ter no mínimo prazo, ela tem que ter no mínimo 2 pregões, né? O pregão que você montou a posição e o pregão que você zerou a posição. E aí a gente considera swing trade operações que podem, então, ser de um dia, uma semana, às vezes até um mês, 2 meses ainda é considerado swing trade. Às vezes até um pouco mais, né? Esse conceito, existe um prazo exato, até 6 meses é day trade. Não, ou até atingir os alvos, né? De loss ou gain. Isso, então exatamente. Swing trade são operações também com viés especulativo, né? Mas em geral sem alavancagem, nesse caso, né? E com alvos bem definidos, né? Quando o Ângelo fala alvo, seria o seu preço de entrada, seus possíveis preços de saída, né? Seja com lucro ou seja com algum prejuízo. Tá? Então, já o position já é quando a gente fala em position, já são operações que você faz pensando realmente em longo prazo, né? Pensando em montar uma posição de fato. Então, geralmente, alguém que está montando uma estratégia para position, ele está pensando em ficar talvez 1, 2, 3 anos ou mais posicionado em algum ativo específico, né? Então, é realmente aquele investidor talvez mais old school, assim, né? Aquele cara que não está muito preocupado com agora ou com a semana que vem. Ele está vendo valor naquilo pro longo prazo, realmente. Tá? E para qualquer tempo gráfico, para qualquer tempo operacional, aqui melhor dizendo, né? A gente vai ter 2 escolas que podem atender isso daqui, né, Gustavo? Sim. Tanto a análise técnica quanto a análise fundamentalista, né? Talvez para day trade não. Fundamentalista não vai encaixar tanto aqui, né? Não vai encaixar tanto, Para day trade, como é algo muito no intraday, né? Então, muito no curto prazo, um movimento muito rápido, é usado mais a análise técnica, realmente, ou análise até de fluxo de ordens também, né? Que é tem uma outra escola ali que anda junto com a análise técnica, mas é você olhando o fluxo de compra e venda do ativo, né? Então, e menos preço, né? E menos o preço. E menos o preço, principalmente, né? Então, a análise técnica, ela engloba muito isso, né? Tanto muito da parte da análise gráfica, também entra muito indicadores, né? Então, você tem médias móveis, indicadores de volume e uma série de outros indicadores ali que é utilizado, o analista técnico ele utiliza para encontrar pontos de entrada e saída no ativo para especulação, né? E o fluxo de ordem é você estar acompanhando ali cada ordem que entra e tomando decisão com base nisso, né? Se tem mais gente comprando, se tem mais gente vendendo, qual lado está mais forte, né? O fluxo de ordem ele tenta identificar o lado mais forte naquele momento e conseguir fazer uma especulação de curto prazo no ativo. E até agora falando do tempo gráfico especificamente mesmo, né? Que eu estava entrando começando a falar errado, né? Mas isso muda também, né? Então, por exemplo, um day trade, provavelmente ele vai começar uma análise dele de um tempo maior para o menor, né? Até porque tem que caber dentro da análise do dia, né? Exatamente. E o swing trade, provavelmente ele comece uma análise de diário até mensal, assim. Mensal, né? Semanal, mensal, exatamente. Né? E o position, o diário para ele, acho que pouco importa, ele vai olhar semanal, mensal e tentar encontrar uma tendência ali. O position, muitas vezes, ele está bem mais pautado a decisão dele em uma análise fundamentalista, né? Claro que ele acaba usando um pouco de análise técnica ali, que é para tentar, talvez, encontrar o seu melhor ponto de entrada, né? A análise técnica ela é muito utilizada para isso, você encontrar talvez um possível topo ou possível fundo de um papel e você se posicionar no melhor preço possível, mas o motivo por você entrar de fato ele está respaldado em alguma análise fundamentalista por trás, né, que, enfim, seja com a expectativa de crescimento daquela empresa, de uma melhoria naquele setor, ou, enfim, qualquer outro motivo que seja, né? Então, a análise fundamentalista de fato ela já puxa muito mais para um viés começa num viés macro, né? Então você tem um pouco de visão da macroeconomia, de como é que está. Se a gente está falando de ações aqui no Brasil, né? Então como é que está o cenário aqui no brasileiro, cenário econômico brasileiro, projeção de crescimento de PIB, taxa de câmbio, taxa de juros, né? Então isso tudo interfere para uma análise fundamentalista. Depois você vai indo um pouco também para a análise da empresa, sim, o ambiente dela, né? Então esse setor está bom ou está ruim? Né? Como que está essa empresa e os concorrentes dela? Né? Então tá favorável para ela, não está? Ela se destaca frente ao setor que ela atua ou não? Né? Então isso tudo acaba entrando dentro de uma análise do modelo fundamentalista de análise. Legal. E aí, de novo, né? O papel aqui é fazer a oferta dos cursos, então, né, Ângelo? Então a gente também tem programas ali de formação, tanto de análise técnica quanto fundamentalista. Tá para sair evaluation, então
dependendo de quando você estiver ouvindo ou assistindo esse episódio, pode ser que já exista lá o curso de valuation também. E tá feito convite para você conhecer e entender melhor, né, o que a gente está falando aqui de análise técnica e fundamentalista. A renda variável, ela demanda mais estudos, Gustavo, será, do que a renda fixa? A renda variável ela é muito dinâmica, né? Então ela demanda com certeza muito mais atenção, né? Muito mais atenção e muito mais acompanhamento propriamente, né? Porque a renda fixa, claro, se você começar com as aplicações mais básicas, ali, por exemplo, um Tesouro Selic ou um CDB de um banco, por exemplo, uma LC, uma LCA, ela não vai te demandar muito tempo. Você vai aplicar ali, você sabe que o prazo de vencimento é daqui 1, 2 ou 3 anos, e você vai deixar seu dinheiro ali, você tem uma taxa já de rentabilidade garantida, já pré-acordada quando você contrata o produto, e daqui 2, 3 anos, quando ele vencer, você vai pegar o dinheiro de volta e vai reaplicar ou vai utilizar o dinheiro. Na renda variável, você tem uma necessidade de estar acompanhando, por exemplo, a empresa que você investiu. Pelo menos você deveria fazer um pouco desse acompanhamento, pelo menos lendo relatórios da empresa, acompanhando os resultados trimestrais dessa empresa, para você saber se ela está indo bem ou não, né? E, claro, como eu falei, não é só a empresa em si, mas o cenário econômico como um todo, né? Então, você está por dentro do que está acontecendo, tanto no cenário econômico ou no cenário político do seu país, é importante, né? Porque isso vai acabar, de alguma forma, impactando o rumo e a trajetória de crescimento dessa empresa, né? Então, de fato, renda variável, quando a gente fala de ações principalmente, né, que seria a maior parte, você tem que estar sempre ali acompanhando e se atualizando para poder você ficar sempre bem posicionado, né? Então, o que a gente já falou em alguns episódios passados, né, sobre o custo de oportunidade, né? E isso, de certa forma, vai ser um pouco mais estável, né, dado a Selic, mas dentro da renda variável, de certa forma, a gente também tem isso dentro dos ativos, né? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, imagina que eu gosto do setor varejista. Aí dentro do setor varejista eu tenho 10 ativos, mas a minha grana não dá para comprar os 10 ativos, eu vou ter que escolher algum. E justamente o que eu escolhi, o cavalinho que eu escolhi, ele não andou. E a outra empresa andou para trás. Né? Então também tem um custo de oportunidade nos próprios papéis. Nos assim, próprios né? papéis, né? A tomada de decisão também ela é importante ali, né? Então, quando a gente olha, claro, compara setores, mas quando você compara dentro de um mesmo setor, e aí qual ativo escolher, né? Como é que você vai fazer essa escolha? Então não é um papel muito fácil, né? No fim das contas, um gestor, por exemplo, de um fundo de ações, cara, a grande dificuldade, por que é uma profissão tão difícil? Na prática, ele está tentando prever o futuro, né? Que ação que vai andar nos próximos dias, semanas, meses? E qual que, ao contrário, que vai cair, né? Que eu quero ficar longe dessa, né? Então, qual que vai se dar melhor num possível cenário? Né? E que cenário vai ser esse? A gente vai ter, daqui a um ano, o dólar vai estar a R$6 ou vai estar a R$4,50? Né? Então, a gente tem diversos cenários e você tem diversos parâmetros, inclusive, que você tem que considerar na sua análise para poder casar a sua tese, né? Você ter sua tese de investimento. Então, realmente, é um mercado que requer muito mais, de fato, estudo, que eu acho que foi a pergunta que o Ângelo fez. Né? Então, minha visão, sim, é um mercado que demanda muito mais, né? Acaba demandando muito mais. Especialmente acompanhamento. Né? Especialmente acompanhamento. Até porque o que a gente tem na renda fixa, né, em termos de marcação a mercado, isso até antes de 2023 era até desconhecido, né, pelos investidores, gente, né? Vamos dizer assim, mais comuns, né? Investidor de varejo em geral, era difícil ter um investidor de varejo, pessoa física, que entendesse de marcação a mercado. A partir de 2023 ele vai ser obrigado, né, a pelo menos entender o conceito. Exato. Porque a corretora agora também é obrigada a mostrar isso na tela para ele, né? Mas na renda variável você até está usando esse, e que de fato né? Toda vez que a cotação muda é uma marcação a mercado, é o mesmo exercício. É o mesmo exercício, exatamente. Mas em geral a gente não lê isso como uma marcação a mercado, né? A gente fala assim, o papel é a oscilação do papel. Não, é marcação a mercado, é a mesma coisa que acontece na renda fixa. Então, o conceito é o mesmo, né? O conceito é o mesmo. E quando é que você tem uma marcação a mercado de um título de renda fixa ou quando você tem uma marcação a mercado de um papel? Quando você tem algum negócio. Quando você casa um comprador com um vendedor. E eles fecham esse negócio, então você marcou um novo preço. Então, a partir de agora é aquele preço. É o último preço negociado, é a marcação a mercado. Né? Então esse é o conceito, e ele é igual tanto para renda fixa quanto para renda variável. Só que na renda variável parece tão trivial
né? Exato. Essa oscilação do papel ali e tal. Volume de negócio. Provavelmente, mas em termos assim, o conceito é o mesmo, né? O conceito é o E mesmo. na renda fixa isso é desconhecido. Então, só que na renda variável isso está na tela, já está intrínseco, é mais veloz. Então eu concordo com o acompanhamento é mais diferentes aí acabou adotando conceitos iguais com acompanhamentos, né? Formas de acompanhamento. Com conceitos diferentes, não tem como isso é possível. Então até aqui a gente já sabe que renda variável compõe, né, esses ativos aí que são negociados em bolsa de valores. A gente tem ações, só estou fazendo um resumão, né? A gente tem ações, FIIs, BDRs, ETFs e derivativos, e aí os ativos que são negociados no mercado futuro. Day trade, swing trade, position. Também acho que buy and hold, né? Outro termo. Buy and hold utilizado, né? Inclusive a gente tem uma carteira aqui na SAC que está ativa ainda. Está ativa ainda. Esse produto buy and hold, né? Depois se você quiser vender o peixe também, fica à vontade. Com certeza. E aí a minha próxima pergunta, Gustavo, é por que ter, então, diante de tudo isso, por que ter renda variável na minha carteira e se tem um percentual adequado para isso? Perfeito. Bom, acho que o percentual ele está muito relacionado, a gente sempre fala nisso, com relação ao seu perfil de investidor, né? Então, o perfil de investidor na prática, ele tenta entender o seu nível de aceitação ao risco, né? O seu nível de aceitação à volatilidade de um ativo. Então, vou pegar, por exemplo, você pode ter uma pessoa de mais idade, ela tende a ter um perfil mais conservador, né? Por quê? Porque a gente pegar o mercado financeiro no Brasil, né, a gente acha que bolsa de valores é algo que está ainda é muito embrionário, e no passado então era mais embrionário ainda. Né? Então, quando a gente olha o investidor de mais idade, ele acostumou a vida inteira provavelmente a investir ali na poupança ou no CDB do banco. Né? Então, quando ele faz isso, ele de fato está mais propício a aplicações de menor risco. Né? Naturalmente, para ele não sabe o que é tomar risco. Então ele não suporta nenhum tipo de oscilação, ele não entende oscilação como algo que seria um investimento, por exemplo, que é natural. Quando a gente fala já de renda variável, é algo extremamente natural. Né? Então acho que o primeiro ponto é tentar entender qual é o seu perfil de aceitação para risco. Né? Se você tem um perfil de aceitação para risco, e a gente sempre tenta dividir aqui na Sacre, né? A gente separa, a gente tenta rotular em 5 perfis. Né? Claro, não existem só 5 perfis, mas a gente tenta achar uma faixa ali para poder fazer essa divisão, para encaixar esse cliente e tentar definir o percentual de alocação que a gente pode levar para esse cliente. Então a gente tem o perfil conservador, né? A gente tem o perfil moderado, conservador, moderado, sofisticado e o sofisticado. Então é nessa mesma ordem, vai crescendo o percentual de alocação em renda variável. Né? O perfil sofisticado ele tá mais, ele aceita melhor o risco, então ele entende, além de entender melhor o risco, ele aceita melhor o risco e a gente consegue trabalhar uma parcela maior da carteira dele em ativos desse tipo. Só que além do perfil, entra também outro assunto que a gente já discutiu bastante numa outra gravação, né, em outro podcast, que a gente falou sobre a questão do prazo de investimento, né, o horizonte de investimento que esse cliente ele tem disponível para o recurso. Então, eu dei um exemplo, né? De nada adianta você ter um perfil extremamente arrojado para investimento, extremamente sofisticado, se o recurso que você tem, você vai precisar resgatar ele daqui 3 meses. Se você vai resgatar ele daqui 3 meses, cara, você não deveria colocar o teu capital num investimento de risco, né? No investimento com ações, por exemplo. Você não sabe daqui 3 meses se a ação vai estar performando de forma positiva ou negativa, né? Então, já que você já parte do princípio que vai precisar desse recurso, é melhor que você deixe esse recurso sem risco de perder capital. Né? Então, o perfil ele também é extremamente importante para a gente então definir esse percentual, né? Perfil e prazo de investimento. Tá? Hoje, o que a gente costuma fazer, a gente tenta trabalhar para o perfil mais arrojado, né, mais sofisticado, em até 40% de renda variável, dado o cenário que a gente tem hoje, que é um cenário de juros mais alto. Então, o cenário de juros mais alto nos força, como alocadores, a ter uma parcela maior em renda fixa. Né, a questão do custo de oportunidade que a gente fala. Né? Então, a renda fixa está me entregando muita rentabilidade, eu não tenho por que eu tomar tanto risco assim. Se a gente já vem para um cenário de juros mais baixo, Selic, por exemplo, vamos supor que a Selic retorne ali para os patamares de 6% ao ano. Eu consigo ter espaço para tomar, o meu custo de oportunidade diminuir, eu consigo ter espaço para aumentar a minha alocação em renda variável. Então, no perfil sofisticado, que hoje está em torno de 40%, eu poderia ir para 50%, 55%, 60%, talvez. Né? Então, isso vai se alterando com o passar do tempo. Não à toa a gente faz uma reunião
mensal para poder revisar esses perfis e ver o que de fato faz sentido, né? E qual produto faz sentido. Tá. Então, por que ter uma renda variável na carteira é importante, né? Dado esse perfil do investidor, ele vai ter um espaço ali de 20%, 40% na carteira, e aí Exatamente. Cada caso tem que ser avaliado de forma tem que ser avaliado, né? Então, a conversa com o assessor de investimentos ela é muito para isso também, né? Antes da gente montar um portfólio de investimentos, a gente vai, de fato, conversar com você para entender um pouco tanto da sua experiência prévia com o investimento. Então, o Blanco, o que você já investiu até hoje, Blanco? Só investi em CDB. Opa, então o Blanco, será que ele tem apetite para renda variável? Ou ele só investiu em CDB porque nunca apresentaram para ele nada de renda variável? Né? Então, o assessor ele tem que fazer esse questionamento e se provocar, o investidor, o cliente, né, para ver se o fato do Blanco só investir em CDB a vida inteira foi porque ele esteve sempre no banco e nunca ninguém veio falar de ações para ele, ou que de fato ele tem medo de qualquer tipo de risco, e aí ele prefere realmente ficar só em produtos conservadores. E aí uma fala legal do nosso diretor o importante é saber, né? Então, e é fato, porque muitas vezes é por desconhecimento, né? E existe uma lacuna grande entre aquilo que você acha que você tolera de risco e, de fato, você olhar a sua carteira caindo e ter o sangue frio de falar assim, tá tudo bem, a tese continua, vou aportar mais, inclusive. Vou aportar mais. Né? Então, é como deveria se pensar, né? Um investidor que pensa em longo prazo e a tese de investimentos que ele adquiriu, que ele comprou ali, se ele ainda está válida, se aquela tese ainda está válida, o que ele deveria fazer de fato é comprar mais em momentos de oportunidade como esse, né, onde você que as ações se desvalorizaram. Recentemente, tive um amigo e cliente que me questionou assim, poxa, vou vender meus fundos imobiliários. A tendência é que num cenário de alta de juros, os fundos imobiliários sofram um pouco justamente, de novo, o custo de oportunidade aí, né? Oportunidade. E aí ele me perguntou assim, vou vender tudo, o que você tá fazendo aí com os seus? Eu falei, bom, excelente a tua pergunta, né? O que eu tô fazendo com os meus tem a ver com os meus objetivos. O porquê que você comprou? E aí ele tinha a justificativa dele e eu falei, isso mudou? Não, o objetivo continua os mesmos. Falei, então, minha sugestão é que você compre mais. Porque agora ele tá com um desconto. Tá mais barato. Tá mais barato. Então, não, mudou. O que eu estou olhando para esse produto, o que eu tolero, etc. Todo esse cenário mudou. Então, a tua carteira tem que responder isso também, né? Tem que ser revisada. Mas se não é esse o caso, aproveite esse momento. Aproveite esse momento, exatamente. E aí quando a gente pergunta, então, por que eu deveria ter renda variável na carteira? Então, renda variável ele entra como uma forma alternativa de você buscar rendimentos superiores à renda fixa. Né? No fim das contas, por que alguém vem para a renda variável? Porque ele quer ganhar mais do que a renda fixa está entregando hoje. Então, se eu estou com uma renda fixa que me entrega 13, eu quero ganhar 18, 20 ou mais ao ano, você não vai conseguir isso na renda fixa. Você vai ter que topar, aceitar algum tipo de risco no seu portfólio para buscar uma rentabilidade maior. Existe garantia disso? Não. Se existisse, você ia botar todo o capital nisso e não usava renda fixa. Então, a renda variável ela vem muito para isso. Ela vem como para complementar seu portfólio, e a fontes alternativas de investimento. E, de novo, a renda variável, eu até já falei isso outra vez, a renda variável, quando você investe em ações, você está investindo diretamente na economia real, né? Você está investindo em empresas que estão desenvolvendo o seu país, que estão gerando emprego, que estão gerando negócios. Então, você está, de fato, investindo no crescimento do seu país, está apostando no crescimento do seu país. Já você sai daquela taxação de ser rentista, né? Durante muito tempo a gente fala, o cara é rentista, é aquele cara que só quer ficar ganhando o jurozinho do banco, prestar dinheiro para o banco. Então, o cara que vem para a economia real, ele realmente está ajudando no desenvolvimento do seu país como um todo. Tá? E, novamente, então a renda variável ela vem realmente para isso, para tentar você diversificar, e é uma forma de você conseguir ser sócio das grandes empresas do país, né? No caso aqui do Brasil. Eu posso arriscar uma investida aqui contigo numa pergunta? Vamos. Que até eu e o Ângelo já teve um breve debate com o Rafa, e eu acho que merece até um podcast específico para isso, né? A bolsa, como ela agrega na economia? Então, como ela adiciona valor na sociedade? Como que você enxerga isso? A bolsa, o mercado à vista,
Uhum. O mercado derivativo é um mercado de soma zero, né? Alguém, enfim, as contrapartidas isso. ali, elas se anulam. O mercado futuro, principalmente, né? O mercado futuro, ele é um mercado de soma zero, né? Então, para alguém ganhar, alguém tem que perder, necessariamente. Certo. Né? E agora no mercado à vista, no mercado acionário, no fundo imobiliário, etc., como que você enxerga a Bolsa como um mecanismo de geração de riqueza para o país? Ótimo. Então vamos pegar, por exemplo, ele nasce propriamente quando a gente tem um evento de um IPO, por exemplo. Tá? Seja um IPO de um fundo imobiliário ou um IPO de uma empresa. Né? Então, como é que acontece? Então imagina uma empresa que está fazendo IPO agora. Tá? Essa empresa está se capitalizando, ela está pegando recursos de investidores no Brasil todo, e vai usar esse recurso para quê? Geralmente é para expandir seu negócio. Então, vamos pegar uma varejista. Ela está fazendo IPO, ela está pegando todo esse recurso, o que ela vai fazer? Vai abrir mais lojas. Se ela está abrindo mais lojas, vai contratar mais gente. Se ela contrata mais gente, ela vai precisar ter... se ela está abrindo mais lojas também, ela vai precisar ter mais pontos de estoque, por exemplo. Né? Então, vai precisar contratar mais galpões. Então, ela começa a gerar economia. Né? Então, você contrata mais gente, você está aumentando seus negócios, você contrata mais gente, você abre mais lojas, contrata mais galpões para poder estocar seu produto. Então, isso tudo contribui para o crescimento do desenvolvimento do país, né? Ou seja, para o crescimento do PIB. A mesma coisa no fundo imobiliário. Quando ele faz um IPO, o que ele está fazendo? Ele está captando novos recursos, e com esse recurso, o que ele vai fazer? Ele vai, às vezes, comprar um novo imóvel, vai construir um novo imóvel. Né? Então, esse novo imóvel ele vai alugar para uma outra empresa. Então, ele está fazendo mais um prédio na Faria Lima. Enfim, vai ampliar o imóvel, vai melhorar a tecnologia do imóvel. É isso. Então, você está sempre crescendo de fato. Então, quando o IPO ele traz isso, toda vez que a gente tem um IPO, né, momentos de IPO são bons para a economia do Brasil, porque você vai ter mais injeção de recursos na economia real. Né? Você vai cada vez aumentar mais o número de negócios. Isso, consequentemente, é uma bola de neve, que gera mais emprego, que gera mais consumo, que gera mais desenvolvimento, que gera mais emprego de novo, e por aí vai. Né? Legal. Então, e aí, a tua visão... Bom, estou transformando essa pauta aqui no debate da agregação de valor, né? Mas pauta conceitual. Em termos de... Tu usou sobre o prisma do IPO, né? E no dia a dia, assim? Então, na compra e venda de uma empresa que já está listada. Na compra e venda de uma empresa que já está listada. Na própria movimentação mesmo desse capital. A própria movimentação, você vai estar gerando recurso na economia, né? Então, ela vai acontecer de forma... Seria talvez uma outra emissão. Então, a gente pode pensar talvez no follow-on, por exemplo. Porque um follow-on ele é a continuação de um IPO. Né? Então, no follow-on, você está tendo mais recursos sendo injetados nessa empresa. Tá? Então, quando você faz isso, você está injetando mais recursos, essa empresa vai fazer mais negócio, provavelmente. Né? Tá se capitalizando novamente. Então, a minha contribuição na tua resposta aí seria com o próprio crescimento se eu tenho um mercado de capitais fortes, e a gente não precisa inventar roda, olha para os Estados Unidos, né? Então lá a gente tem um mercado de capitais bem forte, acaba levando uma estrutura da economia mais robusta, consegue manter uma taxa de juros em parâmetros comparativos, se é que dá para comparar o nível estrutural da economia deles com a nossa, mas eles têm uma taxa bem menor, tá alta de forma momentânea, mas é bem menor. Então, o livre comércio é uma realidade lá e é algo que a gente luta para ter no Brasil, né? E eu vejo que é um reflexo de mentalidade mesmo, de posicionamento da população, de buscar esse investimento via mercado de capitais, via bolsa. Isso, e ainda tem outros benefícios, né? Porque você atrai também investidor estrangeiro com isso. Né? Então você traz recursos de investidor estrangeiro para o Brasil. Quando você faz isso, o que você ganha também? Você ganha uma valorização da tua moeda local. Né? Então, se está entrando mais dólares, por exemplo, aqui no Brasil, o real está se valorizando frente ao dólar. Por conta dessa entrada, por conta desse fluxo de entrada de capital. Né? Então, você vai cada vez mais deixando sua economia mais forte. Né? Então, e esse dinheiro que está entrando provavelmente vai ser usado para seja para investimentos, por exemplo, em infraestrutura ou em qualquer outro tipo de coisa, né? Expansão de negócios, etc. Então, isso é emprego que vai gerando mais emprego, né? Esse é o grande ponto. Então, o mercado de capital sólido, consolidado, ele é reflexo de uma economia forte, né? Ele ajuda a manter uma economia mais forte. Legal. Tudo muito atrelado, né? Legal. E aí, diretor? Vamos para a última pergunta? Vamos, eu acho que é isso. Bem, assim, completo, né, e complexo as explicações até do Gustavo, e até dois pontos, assim, em relação à renda variável que eu acho
do meu ponto de vista, né? Então, por exemplo, aí a importância da educação financeira, né? Que é todo esse trabalho que a gente faz aqui no podcast, no blog, Sacre.digital, nas redes sociais da Sacre. A maioria das pessoas, elas crescem, né? Com o conceito de emprestar dinheiro do banco, né, e trabalhar com o dinheiro do banco. E aí, quando a gente vem para o mercado financeiro de renda fixa, a gente começa a perceber que a gente pode ganhar emprestando para o banco, que aí lança seus produtos enfim, isso, né, em renda fixa. E que, aliás, o dinheiro não é do banco, né? O dinheiro é de alguém que emprestou para o banco e o banco é um intermediário. Emprestando para aquela pessoa que não acompanha nosso podcast, não aprendeu, né, o sistema como funciona. E na renda variável, de repente, uma pessoa que quer montar um negócio, por exemplo, quer entrar para o setor, né, o setor varejista, quer montar uma lojinha, mas não tem o sócio, não tem o capital inicial, não tem o expertise, pode entrar comprando cotas de uma empresa, comprando ações de uma empresa e, de certa forma, se associar a esse negócio, né? Exato. Então, eu acho que são duas... Exato. Na prática, ela vai ser sócia dessa empresa, né? Ela vai ser sócia de fato. A empresa também, né, quando ela faz o IPO, eu acabei citando a questão do recurso, mas não é só recurso que ela agrega, né? Não é só recurso que ela está trazendo para expandir negócio. Ela acaba trazendo pessoas também, né? Porque eventualmente você vai ter alguém entrando, por exemplo, um investidor entrando nela e acabando acessando talvez o conselho dessa empresa. Então você começa a ter mentes de fora da empresa que começam a atuar dentro dela também. Isso é bom para o negócio como um todo, né? Então, a gente pega uma empresa hoje que não é listada em bolsa, por exemplo, uma empresa familiar. Então, ela foi sempre tocada pela família ali, pelo avô, pelo tio, pelo pai, pelos primos. E aí ela chega a um tamanho que ela faz um IPO, ela consegue crescer a um ponto de fazer um IPO, e você começa a ter outros investidores que com participações relevantes na empresa e que vão opinar, vão dar conselhos, vão fazer sugestões. Então, isso colabora para o negócio, né? Sim. Então, para a riqueza, né? Exatamente. Posso fazer a última pergunta? Vamos lá, manda bala. Então, e queria resgatar aqui a carteira Buy and Hold. Vamos lá. Né, e já fazer também um destaque, né, que essa carteira ela foi desenhada a partir da mente da nossa mesa, né, Gustavo? Então é um produto proprietário aí da Sacre, claro, desenvolvido em parceria com a mesa do BTG, mas teve ali o primeiro embrião, né, nasceu da mesa da Sacre aqui, então super mérito dos nossos profissionais. E por que eu tô trazendo a carteira? Eu vejo como uma forma de começar a investir em renda variável. Né? Agora fazendo a pergunta de forma objetiva, de forma resumida, como começar a investir em renda variável? Excelente. Essa pergunta ela é ótima porque antes da gente ter essa carteira, né, então o que a gente sugeria? A gente sugeria geralmente uma alocação em uma das estratégias que o BTG já nos fornece hoje, que são as carteiras recomendadas. Então, você vai ter uma carteira recomendada de ações com foco em ganho de capital, ou uma carteira recomendada de ações com foco em dividendos, ou às vezes uma carteira de fundos imobiliários, se você quer algo buscando uma renda mensal. Né? Então, a gente trabalhava sempre com essas estratégias. Para quem tinha menos capital, a alternativa ou era acessar fundos de investimento, ou então acessar ETFs. Né? ETFs é uma forma bem barata de você ter um portfólio de ações comprando apenas um único papel, né? Comprando apenas um único ativo. Tá? E do ano passado para cá, a gente, junto com o BTG, a gente criou essa estratégia que a gente apelidou ela carinhosamente de carteira Buy and Hold, né? Que na prática é uma estratégia onde a gente monta um portfólio de ações. Né? Essas ações são todas respaldadas pelo time de análise do BTG, né? Pelo research do BTG Pactual, ou seja, a gente tem recomendação de compra para todos os ativos que estão dentro dessa estratégia, só que além disso, a gente conta também com uma estrutura de derivativos, né? Ou seja, a gente tem a mesa de derivativos do BTG montando uma estratégia que nos dá proteção para as ações que a gente comprou. Tá? Então, como é que funciona essa proteção? Ela me garante que daqui 12 meses o meu preço de venda vai ser pelo menos o preço que eu comprei o ativo. Então, eu comprei um ativo hoje a R$30, daqui 12 meses, quando eu for vender esse ativo, o meu preço mínimo de venda vai ser os mesmos R$30 que eu paguei, mesmo que o ativo esteja valendo menos. Tá? Então, como é que ela faz isso? Ela faz isso com a estrutura de derivativos, que são as opções. A gente comentou brevemente no início da nossa conversa aqui. Então, e aí como é que essa mágica acontece? Né? Então eu vou investir numa ação e eu não corro o risco de perder? Como é que funciona isso? Então, a contraparte no cenário de alta, eu tenho uma limitação de ganho com esse ativo.
né? Então eu não ganho com a alta ilimitada dele, eu ganho com uma alta limitada até certo nível. E aí para cada ativo a gente vai ter um parâmetro específico desenhado ali pela mesa do BTG, mas basicamente é uma forma de você conseguir investir em ações com uma proteção. No pior cenário, se tudo der errado, você vai sair com o capital que você investiu, né? Então, por exemplo, se a gente entrasse numa situação igual aconteceu, quem investiu em 2019 e em 2020 ele sofreu com o Covid, né? Então o capital que o cara botou às vezes caiu pela metade, até mais, dependendo da ação. Até mais. Né? E aí nesse caso aqui você vai estar 100% protegido, você tem a proteção integral por esse prazo de 12 meses, que é o prazo que a gente monta a estratégia, e depois de 12 meses a gente pode renovar essa estratégia caso seja de interesse do investidor, né? Então é uma estratégia que ganhou muita força entre o nosso time de assessores e depois entre os clientes também, né? Repercutiu de forma muito positiva e hoje ela, inclusive, faz parte da nossa estratégia básica de alocação em renda variável, principalmente para o cliente que está começando agora na Bolsa. A gente faz questão de apresentar essa estratégia e mostrar que hoje ela é o melhor caminho, de fato, para quem está começando a investir em ações. Legal. Isso porque, de novo, né? Dentro do tripézinho de investimentos, então a gente está buscando lá retorno, segurança, né, o nível de risco e liquidez. Então, liquidez, ela tirou a liquidez de você no prazo de 12 meses. Você tem que ficar 12 meses com capital alocado. Mas ela está te garantindo um retorno, caso você tenha um limite de alta ali no retorno e não tem um retorno negativo. Então, está te garantindo o retorno, é uma proteção zero. E em termos de risco, você saiu do risco de mercado, porque se ela oscilar para baixo, tá tudo bem, né? Aí, claro, né, você vai falar assim, poxa, mas pode ser que a ação saiu de 10 e foi para 30, fiquei de fora. Pois é, mas de novo é o viés comportamental, né? A gente sempre olha o que eu deixei de ganhar, mas o risco que eu corri, que eu deixei de correr, eu desconsidero. Então, exato. Enfim, eu também vejo que é uma boa forma da pessoa que quer entrar, mas ainda não sabe se é para ela, etc. É uma boa forma de experimentar a renda variável. Exato, né? Exato. E de forma relativa, com relação ao prazo, ao tempo, é um ano. Não é nada que... CDB seja... em geral tem um prazo de um ano, né? Ou mais até. Ou até mais. Até mais a maioria deles. Se você quer com uma taxa boa, você vai ter que ficar... 3 anos, 5 anos. 5 anos. E que da mesma forma você não vai ter liquidez. Não vai ter liquidez. Então, enfim, eu vejo que é uma boa maneira de entrar no mercado de renda variável e tendo uma proteção, né? Exatamente. Uma proteção. E, de novo, você não precisa ser sua única alocação essa estratégia. Você pode ter uma parcela numa carteira com exposição direcional à bolsa, onde se o ativo subir de 10 para 30, você vai ganhar de 10 para 30 também. Né? Nada impede. Então, as estratégias elas são complementares, elas não são excludentes. Eu acho que esse é o ponto que o investidor precisa ter em mente. Né? Então, a gente usa ela para complementar. Muito bem. Bom. Beleza. Eu acho que sobrou 2 minutos ainda do seu renda variável em 60 minutos. Talvez a gente tenha 2 ali. Pode ser 2. Vamos deixar um para os recados, então. E Gustavo, para finalizar, por que investir em renda variável com a Sacre? Então, diante de todas essas... Né, a gente já explicou praticamente o mercado inteiro, né, de forma resumida. A carteira que é própria nossa aqui, né, que é um carro de entrada. E por que, então, o que mais que eu ganho se eu resolver clicar no link aqui embaixo agora e abrir minha conta e ser cliente da Sacre? Excelente. Então, a Sacre hoje está muito bem estruturada para atender o cliente da melhor forma possível, né? Não só em renda variável, mas em todas as classes de produtos, né? A gente tem um time de especialista que é dedicado aos produtos. A gente tem os assessores comerciais que estão ali no relacionamento com o cliente, estão no dia a dia com o cliente, estão entendendo como montar seu portfólio, mas a gente tem uma equipe de especialistas que o foco é 100% se aperfeiçoar cada vez mais nos produtos, entender os produtos disponíveis e trazer esse produto para o cliente final, para os assessores e para o cliente final, que é você, nosso investidor aqui na Sacre. Então, você vai contar aqui na Sacre tanto com um time especializado em renda variável, tá? Então, para renda variável, a gente tem uma equipe hoje formada por 4 assessores, que são 100% dedicados a ativos de renda variável, seja ações, seja fundos imobiliários, seja BDRs, né? E é um time que está aqui para te atender e também é um time que está sempre ligado ao BTG, né? Então a gente está sempre se atualizando com o time de análise do BTG para saber as melhores recomendações para o momento atual. Né? Então você vai contar de fato com uma assessoria ativa nesse sentido, né? E você vai ter também o seu assessor de relacionamento que vai olhar sua carteira de forma mais global, né? Olhando
olhando para o teu momento de vida, olhando para o que você tem aqui aqui no BTG, ou às vezes até fora, né, e tentar mesclar essas duas estratégias para que você tenha o melhor portfólio possível dentro do seu perfil de investimentos. Então, acho que aqui fica o convite, se você ainda não conhece a assessoria da Sacre, venha fazer um teste, ela é gratuita, né, Blanco? A gente sempre gosta de frisar isso, você não vai pagar nada a mais para ter a assessoria da nossa equipe, né? Venha conhecer, venha bater um papo com a gente te garante que você vai ter um excelente trabalho com o nosso time. Isso aí. Tá bom. Beleza. Mais algum detalhe, diretor? Da minha parte aí, só agradecer de novo, Gustavo, pela participação em mais um episódio aqui com a gente. Rumo ao 20º, né? Já passamos aí o 10º episódio, então agora buscar aí a... É a próxima resistência. Então a gente tá dentro do linguajar aqui. Desse ano se fosse um gráfico aqui, a gente está iniciando aí uma terceira onda aí, né? Uma onda forte, né? Uma onda forte. Uma onda forte. E aí, de novo, se te ficou alguma dúvida em relação a qualquer termo, qualquer assunto que a gente abordou, qualquer produto, se for ações, tem um episódio só de ações, que não sei, tá na playlist, não sei se já foi ou ainda se vai. De FIIs também, a gente gravou um episódio só sobre FIIs. A gente gravou um episódio de COI, tá? Então, assim, que é um produto muito bom também para quem busca uma possível rentabilidade, enfim, com segurança. Clique no link aqui da descrição e conheça a playlist do nosso podcast. Fale com a gente pelas redes sociais, @Sacre Investimentos, e acesse o nosso blog sacre.digital, que tem muito conteúdo rico e gratuito para você. E é isso da minha parte. Obrigado, Gustavo, de novo. Eu que agradeço mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para novos podcasts. Para mais uma maravilha. Peçam um Gustavo aqui, ó. Vamos fazer já uma enquete, né? Quem grava os próximos, né? Então peçam o Gustavo assuntos. Aí. E aí, para encerrar, o Blanco vai falar dos cursos da Sacre Educacional. Pode ser, então beleza. Na descrição do episódio você tem um cupom exclusivo aí para você que está assistindo esse episódio agora. Pode ser que esse cupom saia do ar a qualquer momento, então se ele está na descrição, aproveite. E nós temos cursos de várias categorias. Renda fixa mais básica, para você que está ali na poupança e, preciso sair da poupança, então a gente vai te ajudar. Você quer entender o mercado de renda variável, como eu já citei aqui, temos um curso. Quer ser mais específico, quer ir num curso de análise fundamentalista, também temos. Fundos imobiliários, também temos. E assim por diante. Então, a Sacre Educação é uma plataforma de cursos livres, onde você tem aula diretamente conosco, que estamos olhando a tela, olhando os produtos, vivendo de fato esses produtos, e não apenas com o foco de vender curso. Nossa ideia, nosso negócio, inclusive, não é vender curso. Nosso negócio é assessoria de investimentos. Então, vivemos esse mercado e, baseado nisso, estamos passando a nossa experiência e o conhecimento em cursos dentro dessa plataforma, né, Gustavo? Perfeito, exatamente. É isso. Valeu. Obrigado. Até o próximo, gente. Obrigado. Até a próxima.